Pessoal, muito boa noite a todos que estão aqui presentes, Salão de Estudos do Centro Espírita Vinhas do Senhor, aqui em Pouso Alegre, a todos vocês que estão nos acompanhando através das redes sociais, sintam-se como se estivessem aqui conosco presentes. E de início, é sempre bom nós orarmos. É sempre importante estabelecermos esse vínculo mais estreito com a luz que vem do mais alto. É no processo da prece que as nossas vibrações se sutilizam, que nós nos colocamos em condições de termos a sintonia com os espíritos mais elevados, em que abordamos os ricos mananciais divinos que nos fortalecem, que nos energizam e que nos dão a devida força por isso, objetivando o nosso crescimento, a nossa melhoria íntima, a nossa paz espiritual. Pedimos a Deus, nessa noite, que nos abençoe os esforços de crescimento, que possamos compreender as lições que estão aqui conosco, que a doutrina espírita tão bem passa, e que, quando bem assimiladas, nos trarão a devida paz e o devido crescimento espiritual. Que assim seja. Seguinte, pessoal, capítulo 5 do livro No Mundo Maior, a autoria pelo Espírito André Luiz, psicografia do nosso querido Francisco Cândido Xavier. Bom, nós começamos esse capítulo na semana anterior, que se intitula O Poder do Amor. E nós vimos que esse capítulo se passa no ambiente hospitalar. Nesse ambiente hospitalar, naquele quarto, estava internado um indivíduo chamado Pedro, encarnado. Esse indivíduo havia cometido um homicídio cerca de 20 anos atrás e estava em processo rude de obsessão. Obsediado justamente por aquele indivíduo que ele havia tirado a vida há cerca de 20 anos. Ali, quem estava ajudando era André Luiz, juntamente com Calderaro, o instrutor de André. Só que esse capítulo não fala tanto assim da atuação de Calderaro e de André Luiz. Esse capítulo aborda a ação de um espírito iluminado chamado Cipriana. Então nós vimos na semana anterior que Calderaro havia explicado a André Luiz a necessidade de uma ação mais incisiva frente àquele processo todo. Calderaro explicou que ele e André Luiz dispunham somente do poder do conhecimento, num certo nível, num certo grau, mas que aquela situação era uma situação complicada e delicada. Havia necessidade de que a ação tinha que ser efetuada dentro do indivíduo, dentro daquelas pessoas que estavam no processo de obsessão. Obsediado e obsessor. E aí chega Cipriana. Nós vimos, então, ela se acercar dos dois. Vimos que os dois ali, tanto o encarnado quanto o desencarnado, o encarnado estava ali em processo de desdobramento, tá? Os dois não estavam enxergando os espíritos que ali se encontravam. Vimos que ela fez uma prece, obteve ali uma transfiguração, e a partir desse momento, dessa transfiguração, ela se envolveu com um poder divino. Vimos que André Luiz descreve belíssimamente a cena. E mais, além disso, ela deu os devidos passes àqueles dois indivíduos, tanto o obsediado, que estava em desdobramento, quanto o obsessor, e os dois passaram a enxergar. Ela, óbvio que devido ao conhecimento deles de ordem católica,
eles passaram a considerá-la como sendo simplesmente Maria, mãe de Jesus. Ao que ela, logo de início, fala que não. Obviamente, eu sou simplesmente uma irmã sua, uma irmã de vocês, que estão aqui em processo de auxílio. Isso nós falamos na semana anterior. E vimos também a conversa que ela teve com o indivíduo obsediado, o encarnado. Aquele indivíduo foi devidamente doutrinado por ela. Então nós vimos que ela, mais uma vez, belíssimamente orienta aquele indivíduo que havia implorado a ajuda dos céus, havia implorado a misericórdia divina. Ela orienta o que ele deveria fazer. Ele, obviamente, já estava em vias de arrependimento e, com isso, ele alcança um nível tal que permitiu um auxílio mais incisivo por parte dela. Isso nós falamos na semana anterior. Ficou faltando nós abordarmos a questão do auxílio de Cipriana ao obsessor. Porque, segundo aquilo que André Luiz relata nessa cena toda, enquanto que o obsediado, o doente, fora do corpo, se colocava totalmente à disposição para ser ajudado, o obsessor não. O obsessor se mantinha ali em pé, se mantinha ali de braços cruzados, impassível frente àquela cena toda. E Cipriana viu isso. Viu, se acerca do obsessor e fala o seguinte: meu amigo, você está aí totalmente insensível àquilo que a gente está aqui conversando, porque ela percebe que ele estava ali endurecido, rosto fechado. E ele fala simplesmente o seguinte: olha, eu sou a vítima dele. A minha única atitude racional é odiar. Então, gente, mais ou menos é isso que o obsessor pensa. O obsessor, na maioria das vezes, é aquele indivíduo que foi no passado prejudicado pela sua atual vítima. Quase sempre um processo de obsessão envolve ali uma vingança. Claro que tem outras obsessões que não abordam a vingança, mas boa parte dos processos, a vingança está ali envolvida. E ele se crê no direito de fazer justiça com as próprias mãos. É assim que o obsessor pensa. Olha, eu fui prejudicado, fui caluniado, meus bens foram retirados, minha família foi retirada de mim, minha vida foi ceifada, então agora eu tenho o direito de me vingar. Por isso que o indivíduo, no caso aqui o obsessor, fala para Cipriana: qual seria a minha outra atitude se não odiar? Porque eu sou a vítima. Olha, a gente já viu isso muitas vezes em reunião mediúnica. Quando surge a comunicação de algum obsessor em reunião mediúnica, de cada 10, 9 vem com essa conversa aqui. Eu vou prejudicar, que você não sabe o que aquela pessoa fez para mim, que eu fui a vítima, agora é minha vez, quero ver ele sofrer, quero acabar com a vida dele, e por aí vai. Enfileira uma série de considerações, a fim de que ele tente se justificar. A tentativa de justificativa é para com a própria consciência, eu acredito, né? A fim de que ele possa falar assim: bom, estou fazendo mal, mas estou fazendo mal por um bom motivo. É mais ou menos assim. E olha só o que Cipriana fala, num verdadeiro processo de doutrinação. Ela fala assim, ó: as vítimas inacessíveis ao perdão chegam a ultrapassar em maldade os seus algozes. Olha que frase interessante. Ele ali se colocava na condição de vítima e tinha aquela ideia de fazer justiça com as próprias mãos. E ela já fala o seguinte: olha, nessa tua atitude de odiar, você está se colocando pior do que o teu próprio agressor. Você está se nivelando a ele ou pior do que ele. Muitos se valem do título de vítima para pôr em manifesto as monstruosidades interiores. Ó, isso daqui está acontecendo, esse diálogo, entre um desencarnado, 2 desencarnados, obviamente, sendo que um ali está envolvido num processo de obsessão. Mas bem que poderia ser a gente.
Bem que poderia. Por quê? Não é necessário que nós nos tornemos desencarnados e vítimas para iniciarmos um processo de desforra, de vingança. Enquanto na carne, podemos muito bem fazer assim. Dessa forma, dessa maneira. Basta alguém nos prejudicar. Basta alguém nos ferir. Basta alguém falar mal de nós. O que a gente faz? Será que nós temos a evolução espiritual suficiente para compreendermos a inferioridade da ação daquela pessoa e perdoarmos? E seguir em frente? E esquecer o mal que nos foi feito? Convenhamos, é bem difícil. Não é à toa que a gente sempre fala isso. O obsessor, que muitos consideram como sendo um verdadeiro demônio, é ser humano como qualquer um de nós. E se nós não nos esforçarmos no intuito de desenvolvermos o perdão nas mínimas coisas, vai que no futuro nós nos tornemos perfeitos obsessores. Não é nada impossível. Porque olha o caso desse indivíduo aqui, chamado Camilo. Ele, no passado, foi morto pelo seu próprio empregado, Pedro. E ele tinha família. Ele tinha uma mulher com 2 filhos pequenos. Então, numa briga, numa discussão, em que ele foi duro, foi insensível, porque não queria pagar o dinheiro que o outro realmente merecia, embora depois tenha, obviamente, oferecido ali uma certa parceria nos negócios, mas Pedro não quis, e numa discussão feia aconteceu, Pedro desferiu um golpe no peito de Camilo, que acabou morrendo, desencarnado. Então ele perdeu tudo, em termos materiais. Perdeu o negócio, perdeu o próprio corpo físico, se afastou da mulher, se afastou dos 2 filhos. Coloque você no lugar do obsediado, do obsessor. Coloque-se no lugar dessa vítima aqui. Será que faríamos diferente? A gente olha uma situação dessa e fala assim, nossa, por que ele não perdoou? Deveria fazer muito bem em se perdoar. Mas será que nós aqui teríamos esse nível tal? Num processo de obsessão, sempre devemos nos colocar no lugar dos 2 lados do processo. O obsediado e o obsessor. E olha o que ela fala aqui. Muitos se valem do título de vítima para pôr em manifesto as monstruosidades interiores. Se aproveita aquele momento para jogar no teu alvo tudo aquilo de ruim, de podre que você tem dentro de si. As monstruosidades interiores. E ela continua. A condição de vítima não lhe confere santidade, que é outra coisa que a vítima considera. Eu sou a vítima, eu sou a parte santa do processo. O ruim foi ele. Você se aproveita da condição de vítima para semear miséria no seu próprio caminho. Tá certo que Pedro te prejudicou, mas você, ao invés de aproveitar a oportunidade e sair vencedor com o Cristo, que foi que você fez? Preferiu o papel de vingador. Aonde você quer chegar com isso? Quer dizer, ele teve ali a oportunidade de, naquele momento complicadíssimo, extremamente delicado, mostrar o que tinha de melhor. E aí ele ia crescer. Aí ele ia evoluir. E aí esse processo todo que a gente está vendo aqui não iria acontecer. A vítima iria perdoar, iria seguir o seu caminho evolutivo, iria crescer espiritualmente, iria manter contato estreito com a esposa e com os 2 filhos, e não ia sofrer tanto como estava sofrendo. No entanto, ele optou pela vingança. Quando ele opta pela vingança, ele passa 20 anos nesse processo de obsessão, obsediando. 20 anos. Não são 20 dias, são 20 anos. 20 anos perdidos em termos de evolução espiritual. Claro que sempre uma lição fica, mas ali ele estacionou.
E aí ele colocou para fora todo o ódio, toda a raiva que estava sentindo. Se colocou na posição de vítima, e realmente ele era ali naquele momento, naquela circunstância, uma vítima, de fato. Embora a gente não tenha conhecimento do que aconteceu antes disso em outras existências, não é? Porque o indivíduo que é assassinado, não é assassinado à toa, a gente sabe disso. Existe um porquê espiritual. Ele optou pelo caminho errado. Ao invés de optar pela vitória com Cristo, ele optou pelo martírio, do sofrimento que ele mesmo criava para si próprio. Olha que lição para nós. Porque nós vamos passar por situações, claro, talvez não tão intensas quanto essa. Esperamos. Porém, que nos exigirão uma renúncia muito grande do nosso próprio orgulho. Porque a nossa dificuldade em perdoar está intrinsecamente ligada ao apego que nós temos a nós mesmos, ao orgulho. Porque é justamente o orgulho que nos impede de olhar aquela pessoa que nos agrediu e falar assim, bom, ele é um infeliz. Ele agiu num momento de insânia, num momento de desespero, ou ele agiu conforme ele sabe agir, consegue agir, eu tenho que me colocar diferente. Quando a gente faz assim, quando a gente pensa assim, e principalmente quando a gente sente assim, automaticamente os vínculos energéticos não se fazem. Porque se a gente começar a odiar e lançar pensamento ruim, e se a gente começar aquele processo de vingança mais intenso, você pode ter certeza, você vai ficar vinculado magneticamente àquela pessoa, dentro ou fora da carne. E era o que estava acontecendo aqui com os dois, né? Havia um vínculo ali, ó, energético, ligando vítima e algoz. Então Cipriana falou isso para ele, falou assim, meu filho, peraí, tudo bem, ele te prejudicou, né? Mas você está agindo errado. Faz 20 anos que você está perdendo teu tempo aí. E mais, fora do contato com a família. Porque vocês acham que um indivíduo desse, portador desse magnetismo baixo, desses sentimentos mesquinhos, vai conseguir se acercar da esposa que ficou? Vai conseguir se acercar dos filhinhos que ficaram aqui? Vai. Até mesmo os benfeitores espirituais impedem essa aproximação, a fim de proteger, no caso aqui em questão, a esposa e os 2 filhos. Então ele só tem a perder no processo de vingança e não tem nada a ganhar. Nada. O processo de vingança é como você, com sede, beber água do mar. Você está com sede. Aí você vê aquele marzão lá, assim, agora eu vou matar minha sede. Quanto mais você bebe água salgada, mais você fica com sede. O indivíduo não tem fim, um buraco sem fundo. O processo de vingança. Então olha que lição para nós. Kardec sempre costumava falar que a gente tem que ver os depoimentos dos espíritos e aplicá-los nas nossas vidas, a fim de que nós nos esforcemos para termos a felicidade dos bons e também nos esforcemos para não termos a infelicidade dos maus. Porque nós, no fundo, todos somos humanidade. Todos estamos nesse processo difícil de crescimento e de aprendizado. Até aqui, perguntas, observações, comentários, dúvidas? O mal é sempre o mal, né? Não tem como você... Não tem como você ligar o mal com o bem. Então, qual é a ideia dele aqui? Eu fui vítima, então vou fazer justiça com as próprias mãos. Isso não é justiça. Gente, a palavra justiça não se liga à palavra vingança. Infelizmente, a gente vê isso muito nos dias de hoje. Até mesmo os filmes nos ensinam isso. Não é? O sujeito vai lá, sofre alguma coisa, tem um parente assassinado, tal, e ele vai naquele processo de desforra e de vingança e mata a quadrilha inteira. E o filme nos passa qual mensagem? Ele fez justiça com as próprias mãos. Justiça é uma coisa, vingança é outra. Não é? Quando Cipriana falou isso para Camilo, que era o obsessor, ele dá aquela baqueada. Fica pálido, tenta responder alguma coisa, aí Cipriana vira para Calderaro e fala, Calderaro, estou precisando da tua ajuda, meu amigo. Vamos pegar esses 2 que estão aqui
e vamos levá-los para a casa de Pedro. Lá vamos continuar a conversa. Então, Cipriana falou assim, eu vou levar Pedro, que é aquele que já estava arrependido, que era o assassino, mas de tanto sofrer já estava arrependido, queria vida nova. E vocês dois, levam o Camilo. Beleza. Aí Calderaro vira para André Luiz e fala o seguinte, André, você sabe por que a gente vai fazer assim? Porque Pedro, pelo sofrimento e pelo arrependimento, já ficou com o corpo perispiritual mais leve. Cipriana consegue conduzi-lo. Já Camilo, que é o obsessor, que ainda está com aquele monoideísmo do ódio, da vingança, tem o corpo perispiritual pesado. Ela não vai conseguir arrastá-lo. Então nós dois temos que arrastar ele para lá. E foi o que aconteceu. Né? Calderaro de um lado, André Luiz de outro, né? Carregando lá o fardo, que é o obsessor, lá para a casa de Pedro. A casa que ele deixou aqui na terra. Né? E eles chegam lá. Chegam lá, uma casa grande, confortável. Por quê? Lembra da historinha de Pedro? Quando ele mata, e quando ele faz de tudo para enganar a polícia e conseguiu enganar, e quando ele pega uma boa parte daquela fortuna ali e escapa, ele foi para uma outra cidade, onde ele investiu aquele dinheiro, ele era bom nos negócios, né? Ficou rico, atingiu uma posição social invejável, né? Mas não tinha paz nenhuma. Era um sujeito atormentado, infeliz, desequilibrado, doente, que queria inclusive fugir de si próprio no trabalho desordenado. Trabalho, né? Acordava, ia trabalhar até de madrugada, aí dormia. Quando ele dormia, saía do corpo e encontrava o obsessor. Brigava com o obsessor a madrugada inteira. Aí voltava para o corpo, cansado, arrebentado. Trabalhava, feito um condenado. Essa era a vida dele. Com isso, ele acabou destruindo o próprio corpo físico. Não tinha 50 anos de idade, mas já apresentava sinais de decrepitude, segundo aquilo que Cipriana falava. E além de doente fisicamente, estava se aproximando da loucura, justamente pelo processo incessante da ação do obsessor. Olha só, essa loucura que a ciência ainda não detectou. Na época de Kardec, Kardec já considerava a obsessão como uma verdadeira pandemia silenciosa. Imaginemos os dias de hoje. Como que a coisa está? Né? Chegaram na casa de Pedro. Casa grande, bonita, confortável. Lembrando que Pedro desposou uma mulher de excelentes qualidades espirituais. Com ela teve 5 filhos. Aí eles chegam na casa, está a mulher na sala de estar tricotando, com 2 pequenos, 2 crianças pequenininhas. Um deles, né? Mamãe, onde é que está o fulano? Ah, o fulano foi trabalhar. Era o irmão mais velho. Mamãe, cadê fulana? Fulana está na escola. E a Beltrana? Está na escola também. Ai, eu queria tanto que todo mundo tivesse aqui, pequenininho falando. Aí a mãe fala assim, mas por que, meu filho? Você queria que todo mundo tivesse aqui? Para a gente rezar pelo papai. Ontem ele estava tão triste, tão abatido. Queria que todo mundo tivesse aqui para a gente rezar por ele. Menininho falando, pequenininho falando. Aí a mãe tem aquele baque, né? Fala assim, ó, meu filho, vai brincar, tá? Esquece disso. O médico falou para a gente ter tranquilidade, para a gente ter paciência, tudo vai dar certo. Né? Aí o menininho senta na cadeira, né? Tava lá com um caderno de lições, um livro, encosta o braço assim, fica pensando, meio cismado, como se ele estivesse sentindo a presença espiritual daquelas pessoas lá. A mãe se levanta, vai para um quarto chorar escondida. Que cena, né? Era essa cena que Cipriana queria mostrar o obsessor, para Camilo. Ela fala assim, Camilo, vamos continuar a nossa conversa. Camilo, obsessor. Essa cena que você acabou de ver aqui não te toca? Um filho pedindo preces, orações pelo pai? Não é possível que você não se deixe tocar por isso.
Olha o que ela fala aqui, ó. Realmente Pedro contraiu uma grande dívida quando acabou com o teu corpo físico. Mas esse lar aqui é o lar que o Pedro criminoso ergueu para criar o Pedro renovado. Olha que bonito o que ela disse. O lar que o Pedro criminoso instituiu para que o Pedro renovado surgisse. E ela continua falando. Aqui ele trabalha exaustivamente, buscando se retificar perante a lei. Porque o remorso, os excessos de atividade, inclusive, acabaram com o próprio corpo dele. No entanto, ele a ampara. E é o esteio dessa família. Ampara uma mulher digna, 5 filhos, em que ele dá bons exemplos. Exemplo do trabalho, o exemplo do estudo. Ele quer nortear todo mundo aqui pelo caminho do bem. Sabe ele agora que o dinheiro não resolve os problemas interiores da pessoa. Embora rico, embora bem colocado na sociedade, vive entristecido, amargurado pela tua própria ação e pela própria consciência que o cobra. Mas ele tem o crédito. Ele tem o crédito de trabalhar visando um objetivo nobre. Ele tem o crédito de ser o amparo da esposa e ele tem o crédito de bem orientar 5 filhos. Então ele está buscando crescer. Tanto que ele pediu a nossa ajuda. E você, Camilo? Faz 20 anos que você se comporta como uma serpente, enrodilhado sobre você mesmo, esperando só o momento de dar o bote venenoso. Em que você cresceu? Como que você evoluiu? Nosso objetivo aqui não é de estender acusação a você, mas de auxílio. E olha que frase bonita que ela fala. A verdadeira liberdade é a que nasce da perfeita obediência das leis de Deus. Quantos por aí clamam por liberdade? E quantos indivíduos não estão trancanfiados numa cela de prisão, estão livres na sociedade, embora presos por dentro? Por quê? Porque a verdadeira liberdade é a que nasce da perfeita obediência às leis de Deus. O que se depreende daqui? Que mesmo que o indivíduo às vezes esteja encarcerado de forma injusta, mas a sua conduta está plenamente de acordo com as leis divinas, ele é livre. Interiormente livre. Vem a pergunta. Nós somos perfeitamente e verdadeiramente livres? Será que nós não criamos verdadeiros cárceres em nós? Com a nossa conduta, com o nosso pensamento, com as nossas atitudes ainda primitivas e inadequadas? Criamos verdadeiros cárceres pela nossa conduta, ainda em plena desobediência às leis divinas. Era o que ela estava falando para ele. Você está preso pela sua própria conduta. E sabe por que você está sofrendo agora, Camila? Você não está sofrendo por causa dessa ferida que você tem aí no peito. Olha que coisa interessante, ó. Olha como é que é o mecanismo. Pedro matou Camilo, né, de uma maneira lá que não foi desenhada aqui, mas Camilo ficou com uma ferida no peito, no corpo material. Só que essa ferida também se desenvolveu no corpo espiritual. Nossa, Daniel, e aquela ferida no corpo espiritual doía? Doía. Podia sangrar? Podia. Nossa, mas por que isso acontece? Isso acontece porque a mente governa o nosso corpo espiritual. O nosso corpo espiritual é extremamente plástico e muito responsivo às ações da mente. Então, se o indivíduo desencarnou ralado de ódio, com desejo de vingança,
obviamente ele vai plasmar o corpo físico e vai permanecer da mesma forma, na mesma situação. Vai plasmar um corpo espiritual da mesma forma, na mesma situação do seu corpo físico. Igualzinho. As mesmas dores, o mesmo sofrimento. Um exemplo categórico disso é o próprio suicida. E quase sempre o indivíduo que se suicida passa larga fatia de anos no plano espiritual sofrendo as dores do processo de suicídio. Se ele, por exemplo, se atirou de uma altura, ele incessantemente vai se ver num processo alucinatório se atirando daquela altura. Se espatifando no chão lá de baixo. Sentindo os membros quebrando todos. Incessantemente. Durante anos. No livro Céu e Inferno, Kardec trava contato com o espírito assim. Que havia se atirado do alto de uma torre com umas pedras lá embaixo. E fazia não sei quantos anos que ele incessantemente se via subindo na torre, se atirando e com as dores do choque lá de baixo. Olha aonde que a nossa mente nos leva. Nossa, mas como é que cura isso? Tem processos de cura no plano espiritual? Tem, claro. Se a nossa medicina aqui tem processos de cura, imagina a medicina espiritual que é muito mais avançada. Só que tem um detalhe. A cura aqui é muito mais mental do que tudo. Porque a partir do momento em que ele parar para repensar a própria conduta e buscar evoluir, perdoar, automaticamente aquela ferida vai se fechando. E ele vai evoluindo. Ele vai crescendo. Tá vendo? Nós que construímos a nossa própria estrada. De alegria ou de sofrimento. Nós, com a nossa própria conduta. Até aqui comentários, observações, perguntas. Continuando. Depois que Cipriana falou isso, né? Mas ela falou isso, não desse jeito seco que eu estou falando aqui. Ela falou com tanto carinho nas palavras, com tanta inflexão de amor, aliás, ela foi chamada para isso, né? Dessa forma, que Camilo explodiu em pranto, começou a chorar. Começou a chorar convulsivamente. E ela o acolhe, né, nos braços, e ele chorando fala assim, eu quero ser bom. E aponta para o algoz, né, para o Pedro. Por que Deus permitiu que eu sofresse tanto assim? Essa frase, para vocês, é uma frase nova? Inédita? Porventura, em algum momento da sua vida, você já fez essa pergunta? Por que eu estou sofrendo tanto assim? Por que Deus está permitindo que eu sofresse tanto assim? A gente já fez isso, né? Quem é que nunca fez essa pergunta? Quem é que nunca fez essa pergunta? Por que eu? Por que eu estou passando por isso? Será que Deus me abandonou? Será que Deus não está vendo os meus esforços? Eu sou uma pessoa tão boa. Nunca fiz mal para ninguém. Por que será que eu estou sofrendo tanto assim? Frases que giram em torno desse mesmo objetivo. De nos colocar como vítimas de um Deus insensível. Repararam? É assim que a gente pensa. Olha o que o orgulho nos faz fazer e falar. Depois que ele faz essa pergunta, né? Por que Deus me desamparou? Por que Deus permitiu que isso acontecesse comigo? Permitiu que acontecesse o quê? Ele ser assassinado. Né? Olha o que Cipriana fala. Indagas porque Deus permitiu que você atravessasse essa prova. É a mesma coisa que você perguntar para um escultor por que ele está martelando a pedra. Que vai virar uma escultura. É a mesma coisa que você perguntar para um oleiro por que ele vai levar
aquele vaso que ainda está na forma do barro, mole, para dentro de um forno. É a mesma coisa que você perguntar isso. A dor, Camilo, expande a vida e o sacrifício a liberta. Estão lembrados da leitura? Meu sogro fez agora há pouco ali? Falando a respeito da dor? A mestra dor? Dos benefícios da dor para o nosso crescimento espiritual. Quem lê aquilo ali e quem ouve isso que a gente está falando aqui, pode equivocadamente pensar, nossa, então quer dizer que a gente tem que buscar a dor. Buscar o sofrimento para crescermos espiritualmente. Não é assim. E muita gente interpreta dessa forma. Muita gente, ainda nos dias de hoje, isso era muito comum na Idade Média, mas ainda nos dias de hoje acontece, pessoas passando pela chamada autoflagelação, em que elas se colocam em dores, objetivando crescer espiritualmente. Tem indivíduos que ainda se chicoteiam. Tira a camisa, pega um chicotinho, para sangrar mesmo. Qual o objetivo? Macerar o corpo para fazer a alma se iluminar. Equivocadamente. Não é isso que ela está falando aqui, não. Não é isso que Emmanuel falou naquele capítulo que o seu Gilberto leu também. Não. É quando ela chega até nós. Quando a dor vem até nós. Através das provas, através das expiações. O martírio é problema de ordem divina. Quando a gente tenta resolver esse martírio, a gente tem dois caminhos. Quando a gente está sofrendo, está com dor, está com um problema difícil, temos dois caminhos, pessoal. Ou a gente passa por aquela situação buscando extrair dela paciência, através dessa paciência desenvolver as virtudes que nos elevam espiritualmente, ou através da revolta a gente passa a semear espinhos para a nossa própria vida. Das duas, uma. E quem faz a escolha não é Deus, somos nós. Quando vier a dor e o sofrimento nas nossas vidas, pode ser a dor e o sofrimento mínimos, pode ser a dor e o sofrimento máximo. Tenhamos em mente aquilo que Cipriano está nos passando como lição. Eu tenho nas minhas mãos ou a chave para a minha libertação espiritual, porque a partir do instante em que nós decidimos aprender com ela, a partir do momento em que nós extraímos da dor a paciência, a tolerância, a compreensão, a humildade, nos elevamos espiritualmente. Ou eu posso, com a minha revolta, com o meu desespero, com a minha mágoa, forjar minhas próprias algemas. Para agora, para o futuro. Temos duas atitudes. Dois caminhos que se abrem à nossa frente. Esse ou aquele. A decisão é nossa. Inteiramente nossa. E com isso, depois dessa fala, Camilo chora mais ainda. Ela fala, chora, meu filho. O pranto de compulsão tem grande poder sobre a alma ferida. E fala acerca da sua última existência na carne. Eu vou ler. Tá? Na página 77 aqui do livro, depois de Camilo chorar bastante, ela fala sobre a última vida passada dela, Cipriana. Dá uma olhada aqui, ó. Vivi igualmente na terra e não padeci quanto devia, considerado o tesouro da iluminação espiritual que recebi do céu pela dor. Perdi meus sonhos, meu lar, meu esposo e meus filhos. Ela, Cipriana, falando. O Senhor nos deu, o Senhor nos retomou. Meus 2 rapazes foram assassinados numa guerra civil. Minhas 2 filhas seduzidas pelo fascínio do prazer e do ouro.
O esposo, o único amigo que me restava. Entretanto, quando a lepra acometeu a minha carne, abandonou-me também, empolgado por visível horror. Desprezaram-me todas as afeições, fugiram todas as amizades, todos os favores do mundo. Contudo, enquanto meus membros se desatavam do corpo que se corrompia, quando eu me achava relegado ao extremo desamparo daqueles que me eram caros, robustecia-se dentro de mim o cântico da esperança. Minha alma glorificava o Senhor da vida triunfante. Ele me concedera, um dia, todas as graças da saúde e da mocidade. Retomando em seguida todos esses bens que eu guardava por empréstimo. Privou-me dos entes queridos, desfez-me o equilíbrio orgânico, enviou-me a fome e a dor. No entanto, quando a minha solidão se fez amarga e completa, minha fé elevou-se mais clara e mais viva. Que história a dela, né? Já imaginaram? Se imaginaram no lugar dela? Jovem, casada, 4 filhos. Dos 4 filhos, 2 morrem numa guerra, os 2 moços. As 2 moças se perdem pelos caminhos da vida, sobrou só o esposo. E de repente ela se vê com hanseníase. E olha, nós estamos falando da vida passada dela. Essa história se passa em 1947. A vida passada dela, vamos pegar assim, comecinho do século XX. Ou até bem antes disso. Tinha tratamento? Não tinha. O esposo viu ela daquela forma? Não a acolheu como devia. A abandonou. Aliás, ela perdeu tudo. Perdeu o esposo, perdeu a casa, perdeu a amizade, perdeu a família, perdeu tudo. Ela estava naquele momento de optar por seguir por aquele caminho da aceitação, onde ela ia extrair a paciência e a espiritualidade, ou o caminho da revolta. E felizmente ela optou pelo caminho da aceitação e da pacificação interior. Que história dela, né? E a gente ainda acha que sofre. Quantas pessoas passam por problemas muito piores que os nossos, muito piores mesmo, e passam com galhardia, com coragem, com resignação, com humildade e crescem espiritualmente. E nós não aceitamos, às vezes, as mínimas perdas materiais da vida. Logo nos vem a revolta, logo nos vem a insatisfação, logo nos vem o desespero, logo nos vem a angústia. E aí, ao invés de extrair, como ela fala aqui, o óleo da paciência para iluminar os nossos caminhos, nós semeamos com espinhos o caminho da nossa existência. Que lição bonita para nós. André Luiz, vendo aquela cena toda, fala o seguinte, olha, ali existe o resumo da humanidade, né? O obsessor e o obsediado representam as dores da humanidade, enquanto Cipriano ali representa a misericórdia divina. E ela estava ali como médium da misericórdia divina. Ajoelhado, Camilo, tendo o coração atravessado por um feixe de luz que partia do tórax de Cipriana, ele beijava-lhe as mãos, dizendo que o sentimento dela o convencia. Repararam? Não eram as palavras dela que o convencia a largar da obsessão. Era o sentimento dela. Por isso que Calderaro disse para André Luiz, logo no início do capítulo, né, ou no final do capítulo anterior, olha, a nossa ação aqui vai até um ponto. Nós somos espíritos de conhecimento um pouco mais avançado, mas só podemos agir nos efeitos dessa situação aqui. Dá um passezinho ali, um passezinho acolá, separar umas energias ruins e tal.
para fazer com que a situação seja resolvida, tem que agir por dentro, na causa. E só vai agir por dentro na causa aquele que sabe amar. E ela sabia. André Luiz Calderaro ainda não tinha alcançado isso. Ela sabia como fazer. Então, mais do que as palavras, era o carinho, era o sentimento que brotava dela. Lição para nós. É óbvio que talvez nós ainda não tenhamos atingido o nível de Cipriana. Eu, seguramente, não atingi mesmo, né? Mas, nas conversas que nós temos, ou que nós tivermos com aqueles que vêm até nós, em busca de orientação, em busca de paz, mais do que as palavras, vamos buscar sentir aquele coração que está se abrindo para nós. Porque pode ser que a pessoa, ela não detecte aquele sentimento, mas lá dentro, ela vai ter o coração tocado por ele. Buscando nos colocar no lugar daquela pessoa que sofre, talvez façamos muito mais do que simplesmente enfileirar palavras. Não é? Era o que Cipriana estava falando aqui. Aí Camilo fala, olha, chega. Me tira daqui. Eu quero esquecer o passado, quero trabalhar, quero me regenerar. E aí Cipriana abre aquele sorriso largo, né? Aquela humildade toda, vira para Calderaro e fala o seguinte, olha, meus amigos, muito obrigado pela ajuda de vocês. Os dois não fizeram rigorosamente nada. Olha a humildade daquele espírito. Ela agradeceu os dois. As grandes almas são assim. Elas pegam os holofotes e elas não viram os holofotes para si, para o outro. Isso se chama humildade. Ela agradeceu André Luiz e Calderaro. Muito obrigado pelo que vocês fizeram até aqui. Eles não fizeram nada. Né? Fizeram só a parte preparatória, né? E levaram o sujeito para lá, né? Ó, falou assim: levem Pedro de volta para o corpo dele que está lá no hospital. Vou levar Camilo lá para o plano espiritual, onde ele vai começar o trabalho regenerador. Né? Ele estava mais leve. Olha só, agora ela conseguia carregar ele. Porque aquela vontade de realmente abandonar o passado e abandonar o desejo de vingança, automaticamente já imprimiu uma mudança na densidade perispiritual dele. Agora ela podia carregá-lo. Vocês entendem por que existem aqueles espíritos desencarnados que mal se afastam da Terra? Porque eles são pesados. Densidade perispiritual. Eles não conseguem se afastar muito da Terra. Né? Fora aqueles, né, que desencarnam e já vão para os abismos, para regiões subcrostais. São piores do que as regiões umbralinas. Tudo isso, densidade perispiritual. E o que determina a nossa densidade perispiritual? É a nossa conduta frente à vida. São os nossos sentimentos que determinam a nossa densidade perispiritual. Então não vamos deixar para na beira da morte a gente pensar em sutilizar o nosso corpo perispiritual. Porque às vezes a gente pode pensar, mas vai demorar muito. Ixi, tem muito chão pela frente. Você tem certeza que você tem muito chão pela frente mesmo? Cristo uma vez falou que a morte chega igual um ladrão. E ladrão não avisa, né, que vai chegar, né? 9 horas da noite estou invadindo a tua casa. Não. Vem de surpresa. Isso pode acontecer a qualquer momento. E a qualquer momento a gente pode ser surpreendido. Vai saber. E pode durar mais tantas décadas, ou pode desencarnar daqui a 10 minutos. Não é? Nossa, Daniel, que coisa terrível que você está falando. Eu venho para o centro para ouvir esse tipo de coisa. Gente, não é a realidade? É a realidade. A morte é uma coisa terrível? Aqui, não. Na doutrina espírita, não. A gente tem que se bem preparar para o processo de morte. E a gente se prepara justamente fazendo os estudos e botando-os em prática. Aí Calderaro, junto com André Luiz,
Pegam Pedro, voltam para o hospital. Colocam o Pedro de volta no corpinho dele que estava doente. Aí Pedro acorda. Acorda e chama a enfermeira. Com um brilho novo nos olhos, né? E relata, olha, estou me sentindo mais leve. Sabe, aqueles pensamentos escurecidos que estavam na minha cabeça desapareceram. Aquela dor esquisita que eu sentia no peito sumiu. Gente, alguém explique para mim, por que ele sentia dor no peito? Devido ao ferimento que ele tinha. Devido ao ferimento. Ele estava ligado no obsessor. Lembra daquele emaranhado de fios? O que o obsessor sentia de dor refletia no obsediado aqui. Então, de certo, os médicos estavam revirando ele de ponta cabeça para saber a origem daquela dor. Não achava. E não iam achar mesmo, porque a origem da dor era espiritual, não era física. Rapaz, imagina quanta dor que às vezes a gente não passa e vai em médico, faz aquela romaria toda nos médicos, não acha a causa. E é de origem espiritual. Não é? Quando a gente detecta o problema físico, beleza. Mas quando não detecta, origem espiritual. Nisso, quando ele estava conversando com a enfermeira, quem chega no quarto? A esposa, com os 2 filhos, pequenininhos. Ia fazer a visita. Tudo obra do acaso, não é nada de obra do acaso, inspirados a isso. E ele, com lágrimas nos olhos, né, abraça a esposa, abraça os 2 filhos e relata o sonho que ele teve com Maria, mãe de Jesus. Lembram? Que na ótica católica dele, obviamente, aquela mulher maravilhosa, nimbada em luz, explodindo de amor, claro que podia ser Maria. Só podia ser Maria, mãe de Jesus. Fica imaginando, né? Se Cipriana é desse jeito, imagine Maria. Dá nem para imaginar, né, gente? Né? Eu acho que só sentir mesmo, né? Capacidade de atingir esse grau de conhecimento é meio complicado. E relata o sonho, fala assim, eu estou me sentindo muito melhor. Né? E aí, o capítulo se encerra. Bonito, né, gente? Capítulo 5 agora. Muito bonito. Eu convido quem já leu Maravilha, quem não leu, pega, lê com calma. Buscando sentir as palavras ali. Tem tanto aprendizado. Eu falo o seguinte, a obra de André Luiz tem que ser degustada. A gente aprende muita coisa. Semana que vem, a gente começa o capítulo 6, chamado Amparo Fraternal. Calderaro e André Luiz vão ajudar uma mulher que está em processo de desencarne. E é o que tudo indica aqui, porque Cipriana, no capítulo 5, vira para Calderaro, logo no finalzinho, e fala o seguinte, Calderaro, amanhã eu vou precisar da tua ajuda no processo de desencarne da fulana. E a gente precisa ajudar não só a fulana, mas a filha dela, para não entrar no processo de loucura. Então esse capítulo de número 6 fala a respeito disso, do desencarne de Cândida. E a ação maior não era a Cândida, era a filha dela. Ok? Semana que vem a gente continua. Qual que é a tarefa de casa para todos nós? Pegar o capítulo 6, ler com calma, meditar, para trazer para nós aqui as observações, os comentários e as possíveis dúvidas. Certo? Vamos fazer a nossa prece? Pegando o embalo aqui, já que estávamos falando de um processo de desobsessão, o que Cipriana fez foi uma reunião de desobsessão espiritual. Vamos pegar esse exemplo e passar para o nosso contexto de vida. Todos nós temos aquela pessoa com a qual não nos damos bem. Todos nós. Pode ser um parente, pode ser um amigo. Aliás, amigo não. Um conhecido, um companheiro de trabalho. Alguém que nós não gostamos.
Talvez seja aquela pessoa que te trata com desdém. Pode ser aquela pessoa que te odeia e que você sabe que busca te prejudicar. Aquela que fala mal de você. Aquela que ri cinicamente nas suas costas. Pois bem, o que nos ensina o Evangelho? Se não ofertar o bem àqueles que nos fazem mal. Peço que se imaginem num campo. Vocês não estão mais aqui no salão. Vocês estão num campo. Um campo vastíssimo. Com uma relva não muito curta. Brotando dela uma imensidade de florzinhas amarelas minúsculas. Você está ali, em pé, recebendo a brisa que te acaricia o corpo, te acaricia os cabelos, olhando aquele céu azul e aquelas montanhas lá no fundo. Um clima de bem-estar se faz presente naquele local. E você respira profundamente, sentindo-se revigorado. E de repente, logo à sua frente, um pouco distante, surge a silhueta de alguém. Quem será? Essa pessoa vai se aproximando. E quando chega a uma certa distância, você estremece. É o seu desafeto, que veio ao teu encontro e que se aproxima mais. Você tem um instinto de correr, de virar as costas, mas de repente você se lembra das lições libertadoras de Jesus. E deixa aquela pessoa se aproximar mais. De início, agora, a 1 metro de você, aquela figura te faz bater o coração de forma acelerada. Mas você respira fundo. E você busca enxergá-lo ou enxergá-la como um irmão, irmã. Com defeitos e qualidades, como você tem. Com conquistas e atrasos, como você tem. Então, o que antes parecia impossível, se faz. Na base da compreensão. Você estende a mão e cumprimenta a pessoa. É o primeiro passo. É o primeiro movimento rumo à reconciliação. Que Deus nos abençoe os esforços incessantes de evolução. Que assim seja. Paz e luz a todos.